Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Graça e paz, amados irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39. Lembrando que nós estamos agora dando continuidade, retomando a série de exposições no livro de Gênesis. Nós ficamos no capítulo 38 e hoje nós vamos retomar no capítulo 39, pregando a mensagem intitulada O Teu Deus, onde está? Esta é a parte 2 dessa mensagem, que teve a sua primeira parte no capítulo 37. Nós expomos o capítulo 38, mas o capítulo 38 fala sobre Judá, e o capítulo 37 e o 39 falam especificamente sobre José, embora as histórias estejam interligadas. Mas eu quero ler apenas até o versículo 9, embora nós vamos tentar expor aqui os dois capítulos 39 e 40. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que tu desvendes os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, todos nós temos de admitir que há muitas coisas na vida para as quais jamais teremos uma explicação. Nem por isso podemos negá-las ou mesmo evitá-las. Ou seja, há certos fatos da existência humana que não são explicáveis, mas são demonstráveis. E porque são demonstráveis, ainda que sejam para nós um mistério, nós não temos dificuldades em aceitá-los, ou pelo menos nós não conseguimos negá-los, embora alguns o tentem. Nós temos de engolir alguns fatos da vida, algumas aparentes contradições. A relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade, ou a liberdade, por assim dizer, do homem, liberdade esta que não é autônoma, é exatamente um desses mistérios cuja relação nunca será explicável neste mundo. Como Deus pode ser soberano sobre todas as coisas e ainda assim um homem ser responsável pelos seus atos? Isto não é explicável, mas está na categoria dos fatos e verdades demonstráveis. Então, quando alguém pedir para você, irmão, irmã, para você explicar este mistério, você não tenta explicar, mas você pode demonstrá-lo através das Escrituras. Em nosso texto, considerado dentro do contexto de toda a história de José, nós temos muito clara a existência dessas duas condições da realidade, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu quero fazer uma breve revisão. Lembremos-nos que no capítulo 37, o primeiro episódio da história de José, é saturado de conflitos no seio da família. Muitos conflitos, os conflitos são apresentados lá no capítulo 37, se você quiser abrir para conferir, em duas etapas. Primeiro, José é odiado pelos seus irmãos. E depois, em segundo lugar, José é vendido pelos seus irmãos. E três fatos nós vimos naquela exposição, eles provocam atenção. O primeiro deles é que José ele vai bisbilhotar a vida dos seus irmãos para fuxicar deles, fazer fofoca deles a seu pai. No capítulo 37, verso 2. A palavra ali traduzida por notícias, quando o narrador diz que José trazia notícias,
dos seus irmãos traz a ideia de uma notícia infamante que é relatada com o fim de denegrir de fato o caráter. Segundo lugar, José é favorecido por seu pai em detrimento dos seus irmãos. No verso 3 e 4, capítulo 37, é narrado que Jacó dá uma túnica talar de mangas compridas a José, uma vestidura de nobres e de reis, provavelmente indicando que ele queria dar a bênção da liderança, da primogenitura a José, que estava longe de ser o seu primogênito, era primogênito de Raquel. E, em terceiro lugar, José conta sonhos que o colocam como rei sobre seus irmãos, do versículo 5 ao versículo 11, aí mesmo do capítulo 37. Então, aqui, isso tudo cria uma tensão e cria conflitos familiares numa família que já tinha se revelado, como nós vimos nas exposições passadas, totalmente disfuncional. E há uma ironia no capítulo 37, nesses conflitos, é que a palavra irmão ocorre pelo menos 21 vezes. Ao mesmo tempo, duas palavras-chave, que são ódio e ciúmes, elas também ocorrem no texto, no verso 4, no verso 5, no verso 8 e no verso 11. E estes sentimentos, ódio e ciúmes ou inveja, resumem exatamente a relação de José com seus irmãos. Por causa do favorecimento do pai, por ser ele um bisbilhoteiro, José é odiado pelos seus irmãos e depois ele é vendido pelos seus irmãos. É preciso que nós lembremos que nessa tensão nenhum dos personagens dessa história fica sem crítica. Primeiro, Jacó merece críticas porque ele favorece José em detrimento dos demais filhos. E ele revela-se um pai insensato e parcial e age com um favoritismo prejudicial sobre o filho primogênito da esposa amada, Raquel. E mais do que um simples xodó, a túnica que Jacó dá a José parece demonstrar, como eu já falei, que Jacó deseja dar a ele a primogenitura. O próprio José é moralmente bom, mas é mimado, é bisbilhoteiro e é fanfarrão. Pense num menino de cerca de 17 anos, que é favorecido pelo pai, que recebe uma túnica que o faz destacar-se, né? Luminosa, cheia de cores, possivelmente, e como que ele não desfilava orgulhoso com aquilo que o pai tinha lhe dado, né? Como a gente diz, pense num curumim mimado aqui na nossa região. Se ele tinha um símbolo que destaca a sua posição na família, obviamente, isso trazia o ciúme dos seus irmãos. Além disso, ele conta sonhos, né, que vão relatar e antecipar o fato de que ele ficará numa posição de destaque sobre os irmãos. Então, e os irmãos de José, por sua vez, não se justifica o ódio que eles desenvolvem, um ódio mortal, um ódio homicida pelo seu irmão mais novo. Eles são dominados por esse ódio, pelos ciúmes, pela inveja, pela violência e também pelo engano. E neste capítulo nós vemos que José então é traído pelos seus irmãos. A princípio eles querem matá-lo, mas depois eles resolvem vendê-lo para os ismaelitas por 20 ciclos de prata e matam ali um cabrito. Observe que a ironia, Jacó é enganado pelo mesmo animal que ele enganara seu pai e seu irmão. E Jacó então conclui com o sangue daquele cabrito, que era o sangue de José e que José havia morrido. Nesse capítulo 37, a providência divina, que nós sabemos que a tudo governa, ela estava escondida. A gente não consegue vê-la. Aliás, a palavra Deus nem ocorre no capítulo 37. Mas nós vamos vendo, e com o descortinar da história de José, sobretudo o seu desfecho, nós vamos vendo que desde o início Deus estava presente e Deus estava conduzindo as ações. Pois bem, nesse capítulo 39, que é o texto da nossa meditação, a providência divina que estivera escondida agora vai começando a aparecer progressivamente. O nosso texto aqui do capítulo 39, ele se divide em duas grandes partes que narram dois grandes desafios, na verdade 4 grandes desafios à fé desse adolescente. E em ambas nós temos aí 3 verdades que são enfatizadas e que eu já quero aqui adiantar. Primeiro, em cada uma dos 2 grandes blocos, há uma ênfase de que o Senhor era com José. No verso 2, parte A, e no verso 21, parte A. Em segundo lugar, nós vemos que José prosperou, tornando-se um homem de confiança,
mesmo em condições desfavoráveis, tanto na primeira parte da narrativa como na segunda parte da narrativa. É preciso que eu explique aqui que prosperidade não tem aquele sentido egocêntrico em que a teologia da prosperidade o aplica, porque no primeiro momento José continua sendo um escravo, né, vendido, e no segundo momento ele é um prisioneiro, sem contar que ele experimenta uma sequência de frustrações e decepções. Prosperidade aqui diz respeito à competência de José e aos benefícios, às bênçãos que elas fazem recair sobre as pessoas, sobre a vida de outros que estão ao redor de José. É interessante que principalmente os outros são favorecidos pela prosperidade de José. Ele cumpre aqui, ainda que de maneira incipiente, a promessa de Deus a Abraão de ser bênção para todos os povos. Então você tem aí o fato de que o Senhor era com José nos dois episódios, você tem aí o fato de que José prosperou porque o Senhor era com ele e se tornou um homem de confiança diante daqueles a quem ele serviu. E em terceiro lugar, nós temos as qualidades e o caráter de José reconhecidos por alguns daqueles a quem ele servia. E intercalados com essas três verdades, com esses três fatos, nós temos provas e desafios, pelo menos 4 provas e desafios que frustram em José a expectativa quanto ao futuro. Lembre-se que ele era um adolescente vendido, agora numa terra que ele não conhecia, uma terra estrangeira, de uma língua estranha, de uma outra cultura, uma terra politeísta, ele que era crente no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então vamos ao primeiro desafio. Qual é o primeiro desafio? Nós podemos, essa primeira prova, a fé e a esperança de José e a sua integridade, nós podemos resumir em 3 palavras: traição, escravidão e exílio. Traição, escravidão e exílio. Como nós vimos, José foi mimado pelo seu pai e por causa disso ele foi odiado pelos seus irmãos. Os conflitos que advieram desses 2 sentimentos opostos e igualmente prejudiciais, a princípio conduziram José não para aquela posição de honra que Deus havia lhe mostrado nos sonhos, mas para uma situação de morte iminente, de traição e de escravidão e de desterro da família. E ele tem então que morar numa terra estrangeira. E ao ir para o Egito, um fato interessante aqui é que José torna-se, de certa maneira, um tipo do próprio povo que dele e dos seus irmãos surgiria. Porque ele faz antecipadamente o mesmo percurso que mais tarde o povo de Israel, o seu povo escravo, o seu povo iria ter nessa mesma condição de escravidão. Então, traído, vendido, ameaçado e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, isso leva a gente a perguntar, o que uma desgraça dessa natureza pode provocar no coração e na vida de um adolescente, né? Nós ficamos sabendo que ele tinha 17 anos. Ou mais importante, a pergunta que norteia a nossa meditação: onde está Deus nessa história? Deus não fora mencionado nem pelo narrador, nem pelos personagens no capítulo 37. Nós lemos que nessa traição, nessa maquinação dos irmãos de José, os atores agem livremente, realizando o que o seu coração maquinou. Eles planejam matar os sonhos que vieram de Deus, e eu não estou falando sonhos aqui no sentido popularesco da palavra. Os sonhos eram revelações, não eram produtos do próprio coração de José. Mas isto não significava que Deus estava ausente, alheio, ou que Deus estava impotente, né, por alguma suposta limitação autoimposta em respeito ao alegado livre-arbítrio dos seus autores, como ensinam alguns. A providência escondida de Deus manifesta claramente depois no capítulo 39 e no desfecho dessa história. Então nós temos assim, eu vou dividir isso, de certa maneira repetir um pouco. Nós vamos ver a providência de Deus revelada, nós vamos ver a bênção compartilhada da parte de José com os povos, com os egípcios. Nós temos o caráter de José aprovado. E esses são três passos que a gente sempre vai seguir
nessas narrativas aqui, nessas provas. Então vamos a essa primeira prova, como é que a providência de Deus se revela. A palavra de Deus diz que José é vendido, no capítulo 39, verso 1, ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Ele o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas onde é que a providência é revelada? No verso 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Essa expressão ela é mais significativa do que nós imaginamos. Essa expressão é o que O. Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos, chama de princípio Emanuel. É o princípio de Deus conosco. E esse princípio ele é revelado desde o início, inclusive na história dos patriarcas. No capítulo 15, verso 1 de Gênesis, o Senhor Deus revela esse princípio a Abraão quando ele diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão sobremodo grande. Lá em Gênesis 26, 3, Isaac é aconselhado a permanecer na terra de Canaã e Deus diz assim: eu serei contigo. E o pai de José, Jacó, no capítulo 28, versículo 15 de Gênesis, ele recebe aquela promessa de Deus na visão da escada, onde Deus diz: eu serei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Então, ter o Senhor com José, em comunhão com José, sobre a vida de José, fazia toda a diferença na situação em que ele se encontrava. E como resultado da providência revelada, nós temos a bênção compartilhada. José se tornou frutífero na terra da sua aflição, como ele mais tarde vai dizer no capítulo 41, verso 52, ao dar nome a um de seus filhos. Efraim vem da palavra fruto. Veja que mesmo em condições desfavoráveis, a Bíblia diz que José se tornou homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, José prosperou como escravo na casa de Potifar, de modo que tudo o que ele fazia, diz o verso 3, o Senhor prosperava em suas mãos. Mas observe mais uma vez aqui, a prosperidade, a princípio, não beneficia pessoalmente a José, exceto no fato de que ele tem uma pequena promoção, mas ele continua sendo escravo. Mas essa prosperidade o leva a ser um servo diligente e ser bênção para o seu senhor. Ele torna-se um canal de bênção para o gentio Potifar. E isto está muito claro no verso 5. E desde que o fizera mordomo de toda a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja, a semente santa está sendo bênção para todos os povos da terra. Deus está cumprindo a promessa a Abraão. No meio da provação, no meio da escravidão, José compartilha a bênção, porque ele prospera naquilo que faz. E aí nós temos como consequência disso, em terceiro lugar, o caráter aprovado, reconhecido. A mão do Senhor conduzindo José a ser um servo dedicado, competente e íntegro, leva o seu senhor Potifar a reconhecer em José um caráter excelente. É claro que José deu testemunho do seu Deus, porque a percepção do seu senhor, observe que no verso 3, vendo Potifar que Javé era com ele e que tudo que ele fazia, Javé prosperava em suas mãos, esse é um nome pactual de Deus, que só Israel conhecia, a menos que o povo de Israel pregasse às outras nações. O nosso Deus é Javé. Então, como é que esse servo, ou como é que esse comandante reconhece que a bênção do Senhor estava sobre ele? Ora, a percepção de Potifar de que a bênção, a prosperidade é resultado da bênção de Javé, só pode ser creditada ao testemunho de José, porque, embora politeístas, os egípcios, como eu falei, não conheciam o Deus de Israel. Então esse servo de Deus conquista a completa confiança do seu senhor, do seu patrão, não só por sua capacidade administrativa, mas também e sobretudo por sua integridade. No verso 6 diz que Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. A palavra confiou aqui literalmente jogou, abandonou, de tal modo que de nada sabia. José nem prestava conta, ele só queria saber do pão que ele comia. Então nós temos o caráter aprovado.
Aí, então, diante dessa prova, você tem a providência revelada, a bênção compartilhada e o caráter aprovado. Mas isso nos leva a uma segunda prova. A primeira prova é de traição, né? Traição, de escravidão e de exílio. A segunda prova, agora, a fé que José manifestava, era a prova do assédio sexual. Dos versos 7 a 12, nós encontramos aí José assediado pela mulher de seu senhor. Mas antes disso, no verso 6, parte B, o narrador nos prepara dizendo que José era formoso de porte e de aparência. Se você observar, a mesma expressão foi usada em alguns capítulos antes, no capítulo 29, verso 17, acerca da mãe de José, Raquel. Raquel era formosa de porte e de aparência. Portanto, José puxou a mãe, herdou a sua beleza. Jovem, boa pinta, como se diz, ele passou a ser alvo das investidas da mulher do seu patrão. Diz que ela pôs os olhos em José, apontando para a cobiça daquela mulher. Mas, novamente, dentro dessa prova, nós temos a providência revelada. E como é que a providência de Deus se revelou aqui? Deus concedeu a José um teste de integridade. E Deus sustentou José o suficiente para ele não ceder. Pelo contrário, ele resistiu fortemente às investidas da mulher do seu senhor. Por quê? Onde que nós vemos a providência? O temor de Deus estava no seu coração. Ela diz, deita-te comigo. E essa frase seca aqui demonstra uma atitude rude, mas não quer dizer que ela não não quer dizer que ela não possa ter usado de ardis, de gestos sensuais, mas é alguma coisa quase animalesca aqui. Mas olha como ele responde. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Eu sei dos meus limites. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que José não analisa aqui a situação do ponto de vista das vantagens ou desvantagens que isso traria para ele. Ele analisa do ponto de vista da sua relação com o Deus da aliança. É isso que nós estamos vendo. Ou seja, José demonstra aqui o temor de Deus. Ele recusou, a ideia da palavra recusar aqui é rechaçar. E ele começa a sua resposta, mulher de Potifar, com uma expressão não traduzida no hebraico, que tem um significado de preste atenção. Olha aqui, preste atenção no que eu vou falar. A expressão deve nos fazer imaginar José com o dedo apontado, né, dedo em riste, e a testa franzida, né, para a mulher, dizendo, olha aqui, de jeito nenhum. E nisso, a bênção é compartilhada. Como é compartilhada? Porque, mais uma vez, sob condições desfavoráveis, porque a boa mão do Senhor estava com ele, José foi bênção para o seu senhor. Porque ele evitou que o seu senhor fosse traído pela mulher dele. E aí nós temos o caráter aprovado, mas não diante dos homens. Desta vez, o caráter de José não é reconhecido pelos homens, mas a integridade resistente desse servo de Deus é claramente descrita. Certamente ele foi aprovado por Deus. Veja, a mulher não desistiu da sua caçada. Diz o versículo seguinte, o verso 9, ou o verso 10, que ela falava a José todos os dias. Todos os dias ela dava em cima dele, como nós costumamos dizer. Mas diz que ele não dava ouvidos, não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. A ideia de que ele evitava estar com ela. Dia após dia ela tentou, mas ele fez o que todo prudente faz. Prudente vê o mal e se esconde, diz o Provérbios 22:3. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Por fim, ela tentou agarrá-lo à força, diz os versos 11 e 12. Ele veio para tratar de algum negócio na casa e casualmente não tinha ninguém além dela. E ela aproveitou e disse de novo, vem, deita-te comigo. E de tal maneira ela agarrou nas suas vestes. Naquela época se usavam vestes, uma veste que era como uma capa. E agarrou nas suas vestes e ela agarrou com tanta força que ele deixou as vestes nas mãos delas e saiu, né? Deve ter puxado assim e saíram as vestes e deixou as vestes nas mãos dela. Vejam, meus amados, ele fez o que todo prudente faz. Veja que integridade e sabedoria Deus dá a esse rapaz, a esse adolescente.
E como o seu comportamento é diferente do insensato descrito lá em Provérbios 7, de 6 a 27, veja lá o homem simples, o menino simples que vai e vem pela casa da mulher adúltera à noite, no crepúsculo, e cai nas artimanhas dela. E é muito diferente também do seu pai Jacó, quando enganou o irmão. Você lembra lá em Gênesis 27, quando Raquel faz a proposta de Jacó se passar por Esaú? Ele não analisa o fato do ponto de vista da fidelidade a Deus, mas das vantagens e desvantagens. Olha, pode ser que meu pai descubra, aí eu vou passar os seus olhos por zombador, eu vou atrair maldição e não bênção. Mas José não pensa nisso, ele pensa na sua relação com Deus, o Deus da aliança, o Deus de seu pai. Então nós chegamos a uma terceira prova. É a prova da calúnia e da injustiça. Porque a integridade de José, embora deva reconhecida por nós e certamente tenha sido reconhecida pelo Senhor Deus, ela é castigada aqui. Qual é o preço que José pagou por sua integridade? Uma falsa acusação de estupro e a prisão. Versos 13 a 20, observe aí. Opa, espera lá. Caráter não é reconhecido aqui. O caráter é caluniado e punido. Eu tenho razões, meus irmãos, para crer que o Senhor de José nem acreditou na história. Isso porque a pena para um homem que cometia aquilo que José foi acusado de cometer, de tentar forçar a esposa de uma tão alta autoridade da corte de Faraó, dificilmente seria outra coisa que não a morte. Jacó trancou José no calabouço e numa prisão meio que de elite, embora não fosse nada confortável, na prisão dos prisioneiros do próprio Faraó. Então, quer me parecer que a ira de Potifar no verso 19, porque quando a mulher acusa, né, quando ela vê que José sai fugido, ela grita em alta voz, socorro, socorro. Né? O servo hebreu, ela diz, trouxe-nos o meu marido, este servo hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora e conservou as provas do crime, né, a falsa prova do crime, e aí ela conta para o seu marido e diz que ele se irou no verso 19, mas eu quero crer que ele não está se irando com José, mas com a situação meio vexatória em que ele se colocou, e para salvar a própria reputação ele coloca José na prisão, porque se ele acreditasse na história da mulher, certamente teria matado José. José só viria a compreender mais tarde qual o propósito de tudo aquilo, mas ele decidiu naquele momento confiar no Senhor. Então ele vai para a prisão, de um buraco para outro, de um abismo para outro abismo, como diz o salmista, lá no Salmo 42, que está falando de provação, né? Ao contrário do que alguns imaginam. Mas nós temos aqui na prisão, ele é jogado na prisão, mas nós temos de novo a providência revelada. Onde? No verso 21, observe aí. O Senhor, porém, era com José. Pela segunda vez, o narrador nos diz, o Senhor, porém, era com José. Não só isso, diz que ele lhe foi benigno. Literalmente, essa expressão traduz o verbo hebraico inclinar-se. E o Senhor era com José e se inclinou para ele. É a mesma palavra usada no Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isto indica, meus queridos, que José clamava ao Senhor por sua condição. Jogado agora numa masmorra fria, José ora e derrama o seu coração perante o Senhor. Ele fez aquilo que a palavra de Deus nos ensina, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Mas o Senhor, além de lhe ser benigno, o Senhor lhe deu mercê perante o carcereiro. Lhe deu graça diante do carcereiro. Aí nós temos de novo a bênção compartilhada no meio da provação. Pelo temor de Deus que estava em seu coração, José manteve na prisão a mesma excelência, a mesma integridade que tinha na casa de Potifar. Na verdade, como ele mesmo deixa escapar, ele se sentiu de novo num buraco. No capítulo 15, quando ele fala ao copeiro-chefe, ele diz, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, versículo 15, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Essa palavra traduzida por masmorra é a mesma traduzida por cisterna, no capítulo 37. É um buraco, literalmente. Ele está se sentindo de novo no buraco.
Veja, mas a providência de Deus se manifesta, dando a José mercê diante do carcereiro. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos então a bênção compartilhada e, em terceiro lugar, de novo, o caráter aprovado. Como resultado da sua integridade, José conquista a confiança do carcereiro, que o incumbiu de administrar a prisão. Mas tudo isso começa com o quê? O Senhor era com José. O Deus da providência, o Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava com José. Observe que a mesma afirmação de confiabilidade de José, referida antes em relação a Potifar, nos versos 3 a 6, ela é mencionada também em relação ao carcereiro. O Senhor era com José, e no verso 22 diz, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quando se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor, pela terceira vez, era com ele, e tudo que ele fazia, de novo o que ele fala sobre Potifar e José, ele fala aqui, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José fazia, veja, é mencionada inclusive a bênção do Senhor, aqui de novo José é bênção, e José é reconhecido, pelo menos momentaneamente, pelo carcereiro. Ele fazia o seu trabalho na prisão com o mesmo zelo, com a mesma integridade que havia trabalhado na casa de Potifar, e continuava dando testemunho do seu Deus. E nós vemos assim, meus irmãos, que a presença benigna e graciosa do Senhor é experimentada tanto na escravidão quanto na prisão, mesmo longe da terra da bênção, da terra da promessa, e ainda que a situação de José estivesse mudando drasticamente. Mesmo que essa situação mudasse drasticamente, a relação de Deus com ele permanece a mesma. Então nós chegamos à quarta e última prova, que é a prova da ingratidão e do esquecimento. O capítulo 40, versos 1 a 8, narra aqui, e nós começamos com a providência revelada, quis a providência levou 2 servos de elite de Faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, a ter 2 sonhos. Cada um deles tinha um significado, já sabemos, e eu quero avançar aqui. O significado do sonho do copeiro-chefe é que ele seria restituído, e o significado do sonho do padeiro-chefe é que ele seria condenado e seria executado. Mas a bênção é compartilhada porque José interpreta o sonho deles. Só que José não atribui a si nenhum mérito pelo dom. Observe o verso 8. Ele vê aqueles homens que sonharam, mas não sabiam o significado do sonho, no verso 5, na mesma noite, e vê que eles estão perturbados pela manhã, no verso 6, estão perturbados, e ele pergunta o que está acontecendo, e então eles contam, e ele diz, tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. E José lhes diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Veja, ele testemunha acerca do seu Deus. Novamente, como filho de Abraão, José se torna bênção para outros povos, para outras pessoas. E ele tem o seu caráter aprovado. Embora não reconhecido mais uma vez, ele é aprovado por Deus, porque ele agora se manifesta não só como um bom administrador, mas como um intérprete de sonhos. José pode erguer-se, como disse Sarna, citado por Bruce Waltke, José pode erguer-se mais e mais em situações que seguramente teriam esmagado a outros. Por quê? Porque a mão de Deus, o Senhor Deus, era com ele. José então aproveita a oportunidade, aqui nos versículos 14 e 15, para pedir ao copeiro-chefe que interceda pela sua condição junto a Faraó. E aí ele narra como a sua punição foi injusta. Ele disse, olha, eu fui vendido da terra dos hebreus, eu fui roubado, na verdade, eu fui furtado, tirado da terra dos hebreus às escondidas. E eu nada fiz aqui de novo para que me colocasse nesse buraco. Tudo que ele queria era sair do buraco. No entanto, o que é que José recebe de recompensa? O esquecimento. Veja o verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ficamos sabendo no verso 1 do capítulo 41 que se passaram 2
anos. Não sei quanto tempo José ficou na prisão, mas pelo menos 2 anos. 2 anos desde que ele interpretou o sonho, então eu não sei quanto tempo foi, mas no mínimo 2 anos. O teu Deus onde está? É a pergunta que os ímpios fazem quando o crente está debaixo de uma prova assim. Isolado de tudo e de todos, isolado da família, num contexto de escravidão, esquecido num calabouço frio. José então aguarda o desfecho dessa história e o que Deus iria fazer na vida dele. Eu quero já avançar para a conclusão aqui. Nós não precisamos mais perguntar propriamente onde está Deus, porque nós vimos abundantes evidências. Mas nós devemos ser sinceros, meus irmãos, que o nosso coração é tendente a valorizar os resultados imediatos e os benefícios pessoais das nossas ações, das nossas boas ações. É por isso que comumente questionamos a Deus quando vivemos momentos tão desfavoráveis quanto viveu José, mesmo que vejamos evidências do cuidado de Deus na nossa vida. Contudo, histórias como estas foram registradas para que nós possamos aprender algumas verdades sobre as ações de Deus e sua relação com as atitudes dos homens, dentro daquele tema de soberania de Deus e responsabilidade humana. Primeiramente, eu queria trazer aqui a seguinte observação. Por um lado, assim como no episódio anterior com a família de José, todos os atores dessa história são inteiramente responsáveis por suas ações, e essas ações têm consequências sobre suas vidas. Todos eles agiram, por assim dizer, livremente, fazendo escolhas segundo o seu próprio coração. Eles seguiram sua própria vontade, eles fizeram o que fizeram voluntariamente, e eles são responsáveis por suas ações. Em segundo lugar, no entanto, a mão silenciosa da providência está ao mesmo tempo conduzindo cada detalhe dessa história e seus atores para fazer tudo quanto a mão e o propósito de Deus já predeterminaram. Para começar, tudo o que aconteceu, meus irmãos, contribuiu primeiramente para moldar o caráter de José, a fim de que ele tivesse um caráter aprovado. Como ficamos sabendo da sua integridade se não tivesse essas provas, se não houvesse essas provas? Em segundo lugar, pelo mesmo caminho, observe e preste atenção, pelo mesmo caminho pelo qual alguns atores da história intentaram o mal contra José, traindo, vendendo, caluniando, condenando injustamente e o esquecendo num calabouço frio. Por esse mesmo caminho, o Deus da promessa estava conduzindo e preparando José para a missão de ser o salvador de seus irmãos e um instrumento de bênção para todos os povos da terra. Então as provas trouxeram grande benefício para a vida de José. Elas produziram em José um crescimento espiritual e um aperfeiçoamento para cumprir a vocação que ele recebeu de Deus. E qual foi a vocação? De ser o salvador dos seus irmãos, de livrá-los da morte, da fome, de serem dizimados. José seria um instrumento para preservar a semente santa num período de grande fome. O próprio José reconhecerá isto mais tarde, embora ele não exima seus irmãos de culpa. Eu quero que você abra lá em Gênesis, capítulo 45, aí mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 45, quando ele se descobre aos irmãos, o versículo 5 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, pois para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E no verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. E enfatiza, para ficar bem claro no verso 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Ainda no capítulo 50, versículo 20,
Quando os seus irmãos, depois que Jacó morre, pedem misericórdia dele, no verso 20 ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes, que se conserve muita gente em vida. Quero chamar a sua atenção para uma questão aqui de tradução. Quando ele diz Deus o tornou em bem, o verbo tornar aqui, o verbo hebraico é o mesmo traduzido por intentar na primeira parte. Então, na verdade, a melhor tradução mais correta seria: vós, na verdade, intentastes o mal. Deus, porém, intentou o bem. O que ele está dizendo é, pelo mesmo caminho que José percorreu pela traição dos seus irmãos, enquanto os seus irmãos estavam praticando ações com o objetivo de prejudicá-lo, Deus estava conduzindo a mesma ação dos homens para o bem não só de José, mas da semente santa e da minha vida e da sua vida, você que está em Cristo, porque senão Cristo não teria vindo. Você entendeu? Veja, o mesmo ato. E lá no Salmo 105, versos 16 a 19, a Escritura diz que o Senhor fez vir fome sobre a terra. Veja, o Senhor fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão, e adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Foi Deus quem o enviou. Ele não é autor do pecado, os irmãos de José são totalmente responsáveis pelo que fizeram, mas Deus o enviou, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até se cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Veja, o Deus da Escritura, meus irmãos, não é um deusinho que se autolimita para caminhar com a gente e ser o nosso coleguinha, como quer a teologia relacional. Ele é um Deus soberano. E ainda que ele não seja autor do pecado, tudo que os homens fazem nada mais é do que tudo que Deus predeterminou para o bem do seu povo e para a sua própria glória. E meus irmãos, em terceiro lugar ainda, a guisa de conclusão, veja que o caminho percorrido por José é uma antecipação do Evangelho de Cristo. José não foi de todo inocente no processo, como nós vimos. Ele não foi de todo inocente no processo pelo qual passou pelo sofrimento, embora ele tenha crescido espiritualmente e demonstrado uma rara integridade entre os personagens bíblicos. Mas Cristo é aquele que, conforme Pedro, no capítulo 2, 22 da sua primeira epístola, foi aquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas mesmo sendo filho, ou embora sendo filho, ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos, pelo seu próprio povo, pelos os seus que não o receberam. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, preço de um escravo chifrado por um boi, e foi morto numa cruz. E a palavra de Deus diz que, embora sendo filho, lá em Hebreus capítulo 5, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até o Filho de Deus, que era perfeito, precisou passar por provas duras para ser aperfeiçoado e ser o nosso perfeito Salvador. Sim, porque em sua humanidade ele cresceu de um estado de perfeição para outro e o sofrimento contribuiu para isto. Mas não só isso, o mesmo sofrimento que em sua inveja e ódio os homens infligiram a Jesus, Deus, pelo seu determinado desígnio e presciência, havia planejado com vistas à nossa salvação. É por isso que os apóstolos, lá em Atos, capítulo 4, 24 a 28, referindo-se aos sofrimentos de Cristo e à sua própria perseguição, diz: levantaram-se os reis, Senhor Deus, soberano Senhor, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não só isso, meus irmãos, mas, finalmente, antes de partirmos para a aplicação, ele mesmo, Cristo, era o Senhor que estava com José. Porque ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E esse Cristo, depois do seu sofrimento, quando lá no Monte da Galileia, ele envia os seus discípulos para serem bênção a todas as nações. E ele já havia avisado a eles que eles sofreriam, que eles passariam por açoites e prisões. Mas ele os assegura o mesmo ato que ele
executou na vida de José. Ele diz o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero fazer 3 breves aplicações, meus irmãos. 3 breves aplicações em frases aqui. Talvez os ímpios estejam, crente, desafiando você, ou talvez o seu próprio coração esteja ecoando a pergunta: o teu Deus onde está? Diante da corrupção, diante das intrigas palacianas, diante do avanço de uma visão de mundo imoral, relativista, diante de uma doença que se espalha e desafia a ciência, desafia governos, o teu Deus onde está? Quero trazer 3 conselhos. Primeiro, crente, diante das injustiças, não desanime da virtude. O Deus de José, no tempo certo, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Em segundo lugar, crente, mesmo em tempos de limitação, não desanime do zelo e da excelência. O Deus de José pode fazê-lo frutífero na terra da sua aflição, para que você não apenas cresça espiritualmente, mas seja bênção na vida daqueles a quem Deus lhe enviar, mesmo no meio da aflição. Esta é a nossa missão como igreja, queridos. Debaixo de sofrimento, glorificar a Deus. E mesmo que soframos por motivo de nossa consciência para com Deus, isso é grato a Deus. E em terceiro e último lugar, crente, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de incerteza, não desanime da esperança. Deus não apenas está no controle, mas Ele está operando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que Deus nos abençoe, nos console, nos fortaleça. Que esse Deus de José, que Cristo, que está conosco, nos fortaleça para passarmos por este deserto que é o mundo e sermos aprovados no nosso caráter. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.